Questão 11, PUC de Minas Gerais. Então ele fala assim: os vírus têm sido utilizados como veículos para introduzir genes de interesse em células específicas de um animal vivo. Devido à ação terapêutica desses genes, o processo vem sendo denominado de terapia genética. Recentemente, cientistas conseguiram que ratos gorduchos ficassem magrinhos após injetar nos roedores um gene capaz de transformar as células que armazenam gordura, tornando-as capazes de sinalizar para o cérebro do animal a sensação de saciedade. Um gene que controla a proteína leptina foi colocado dentro de um vírus da gripe desativado, o qual, atuando como um cavalo de Troia, introduziu o gene nos adipócitos dos roedores, que, 2 semanas depois, estavam comendo 30% menos e seus adipócitos estavam menores e repletos de mitocôndria. Então, retirado da Folha de São Paulo, 2004. Aí ele fala assim: a utilização em terapias genéticas, como a descrita acima, é uma realidade nas pesquisas atuais. Assinale a opção incorreta. Então tá. Então ele quer o quê? O que ele diz ali pra gente? Que é feita uma terapia genética. Então o que é essa terapia genética? Terapia genética usando os vírus. O que ele faz? Ele coloca um DNA de interesse dentro do vírus e coloca esse vírus para infectar a célula do hospedeiro. Como ele tem o gene de interesse do pesquisador, a célula do hospedeiro passa a fazer o que o pesquisador quer. Então, isso tem sido muito usado em pesquisas para desenvolvimento, né, de tratamentos para doenças, enfim. E aí, o exemplo que ele usa aqui é com relação ao acúmulo de gordura nas células, né, dos adipócitos. Então, ele fala um pouquinho sobre isso. Aí, agora a gente tem que ver sobre os vírus, né, as terapias genéticas, genéticas, é a opção incorreta. Então, vamos ver as afirmativas aqui. Os genes inseridos no material genético viral podem ser transcritos no interior da célula. Isso é verdade. Dentro da célula, esses genes vão ser transcritos, né? Então, vão produzir o RNA e depois serão feitas as proteínas de interesse desses pesquisadores. Então, verdade. B. Os vírus apresentam código genético diferente do da célula que invadem. Não. Lembra que a gente falou? Então, aquela hora eu falei que terapia gênica, né? Inserir gene de interesse em vírus. E aí, infectar, entre aspas, né? Você vai infectar, entre aspas, a gente está colocando um gene de interesse, então ele vai ser um veículo, né? Então, quando a gente fala infectar, geralmente a gente pensa na doença, mas no caso não, né? O hospedeiro. Beleza. Então, vamos voltar ao que eu ia falar aqui. Do material genético, né? Do código genético. O código genético, lembra na questão anterior que eu falei para você? O código genético, ele é universal. O código genético é universal. Então, lembra, né? Por exemplo, você tem adenina, citosina, guanina, né? Tanto na célula de uma bactéria, como num gato, num cachorro, num passarinho e até mesmo no gene dos vírus. Então, esse material genético, ele é encontrado em todos os seres existentes. Se ele tem material genético, se ele tem um DNA, né, o RNA no caso, né, se for, quando a gente pensa lá, né, no trio lá dos códons, né, então, o código genético, ele é universal. Então, isso é muito importante você pensar. Se, a partir de um DNA viral, eu consigo fazer proteínas do vírus, isso só é possível, por quê? Porque o material genético é universal. Não vai ser um pedaço de um DNA com substâncias diferentes do DNA que a gente tem. Não, ele continua tendo A, B, C, G, adenina, citosina, guanina, timina, né? As estruturas dos nucleotídeos. O que vai variar seria a sequência, e aí, no caso, a formação de RNAs diferentes, de proteínas diferentes, tá? Então, o código genético é universal. Então, ele fala, os vírus apresentam código genético diferente da célula que invadem? Não. Então, essa é a incorreta. A C,
Alguns vírus têm a capacidade de inserir seu material genético no genoma da célula hospedeira. Verdade. É possível torná-los incapazes de se reproduzir no interior da célula infectada? Sim, se você utilizar substâncias próprias para evitar essa replicação, essa multiplicação, é possível, né? Então, por isso, a resposta incorreta é a letra B, tá bom?